Sejam muito bem-vindos a mais um dicionário audiovisual. Aqui você encontra definições do mundo audiovisual de forma prática, simples e com muita qualidade. O tema da vez é a fotografia colorida. Olha só que legal! A primeira fotografia colorida foi tirada pelo físico escocês James Clerk Maxwell e seu assistente na época, Thomas Sutton, em 1861. Clerk e Sutton, a partir de estudos de como o olho humano percebe as cores e baseado nas técnicas de fotografia da época, tiraram 3 fotos idênticas de um mesmo objeto através de 3 filtros diferentes, um vermelho, um verde e outro azul. Em seguida, utilizou lâmpadas com filtros das mesmas cores e projetou todos os resultados em uma única tela, criando a primeira fotografia colorida e o princípio da tecnologia RGB. Mas o que é o RGB? O RGB é a abreviatura de um sistema de cores aditivas, composto pelas cores vermelho, verde e azul, conhecidas como cores primárias. Isso significa que as cores podem ser combinadas de várias formas e em diferentes quantidades, de modo a apresentar e reproduzir um largo espectro cromático entre o preto, que é a ausência de luz, e o branco, que é o resultado da somatória dessas 3 cores. Esse é o padrão utilizado por telas para exibir imagens e por câmeras digitais para decodificar as cores. Nós, diretores de fotografia, que utilizamos o RGB praticamente para tudo, costumamos dizer que o branco é o 100% RGB. Nesse raciocínio, o cinza se torna uma espécie de menos branco. Para nós, entre 50% e 70% RGB. O preto segue o mesmo raciocínio. A cor preta também não é uma cor primária, então ela se torna a ausência de RGB. Em nossa escala, ela é 0. Mas e quando falam do CMYK? O CMYK é um padrão de cor recorrente na indústria gráfica atualmente. A sigla desse sistema corresponde às seguintes cores: o cian, que é o ciano, o magenta, o yellow, o amarelo, e o K ficou para o black, o preto, sendo essas um padrão de cores primárias, que quando combinadas, formam cores ilimitadas. O uso desse sistema é recorrente em impressões gráficas com tinta, por exemplo, uma vez que utiliza-se de cores subtrativas e não aditivas. Ou seja, a adição de cores tem o efeito contrário do padrão RGB, sendo que quanto maior cor adicionada, mais escuros os resultados, aproximando-se do preto ao somar-se todas as cores. Voltando à fotografia em cores, foi apenas 40 anos depois que desenvolveram um meio de tirar uma fotografia colorida em apenas um único clique, por meio da invenção dos autocromos coloridos, pelos irmãos Lumière. No entanto, o processo de captura era complicado e envolvia rígidas placas de vidro com uma substância de batata e diversos componentes químicos. Além da dificuldade técnica, o custo para a produção impedia seu uso cotidiano. Não era acessível. Assim, foi apenas em 1935, não é tão distante, encontraram um jeito de comercializar e tornar isso possível e mais acessível para os amantes da fotografia. E a responsável por isso foi novamente a Kodak. Com o lançamento da Kodak Chromes, era possível tirar fotografias coloridas e em qualquer lugar a preço mais justo. O problema agora é a revelação, visto que menos de 25 laboratórios em todo o globo terrestre possuíam a tecnologia necessária. Assim, a popularização da fotografia colorida aconteceu por completo somente a partir da década de 70, quando os custos da película e de revelação se igualaram aos da fotografia em preto e branco. Hoje em dia, com a fotografia digital, a imagem colorida não é apenas o padrão, e o digital acabou dominando diversos aspectos das nossas vidas, para além das fotografias. Um exemplo disso são os celulares, os computadores, os televisores e todas as telas que preenchem o nosso dia a dia. Apenas não conseguimos mais viver sem as imagens digitais em cores. Você já parou para pensar nisso? Chegamos ao fim de mais um vídeo. Compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva aqui no nosso canal e nos siga nas redes sociais para mais outros conteúdos do universo audiovisual. Eu te vejo no próximo vídeo. Ah, mano.
Mano, eu sabia que vocês iam dar risada. Eu sabia. Eu nem comecei a falar.